tempo todo, porque todas as movimentações dele, ele facilita o trabalho do meia, ele faz essa diagonal curta, ele sai da marcação, ele tá toda hora na cara do gol para os dois lados. Então um cara que se entrega muito no jogo, que gera muito jogo para os meias. Então você não pode abrir mão de um atacante dessa qualidade. Só pra explicar, não tô botando na conta do Dorival, não. Eu só acho que se eu tivesse que apontar, eu acho que ele fez as alterações por necessidade. Eu acho que uma das alterações, eu acho que ele, na minha opinião, não manda bem, que é do Vitinho. Vitinho. Só trocaria o Tales pelo Vitinho. Exato, eu acho que ele demorou para colocar um jogador que era importante de entrar no jogo, mas isso é um detalhe, não é isso que explica o 2-1. Posso falar uma coisa? Eu acho que também tem uma diferença, que se a gente quiser apontar... Só para resumir. Primeiro, acho que o Corinthians não conseguiu o melhor resultado ontem porque não soube aproveitar as chances que criou. Criou chances suficientes para minimamente empatar o jogo. Esse é o resumo. Então, assim, acho que esse é o resumo. Perfeito. Mas, se a gente for aprofundar o tema, eu acho que tem uma diferença que talvez não só... O elenco, claro, faz diferença, mas diferença tática, que no caso do primeiro tempo, o Corinthians... O Coutinho bem apontou a falha de marcação que estava acontecendo e gerando todas as chances que o Corinthians teve. O Felipe Luiz corrigiu, naquela pequena pausa ali, ele conseguiu corrigir e alterar taticamente o cenário do jogo. Eu acho que diante da superioridade que o Flamengo imprimiu na segunda etapa, o Dorival, lógico, não tem as mesmas ferramentas em termos de jogadores, mas o Felipe Luiz não alterou jogadores na primeira etapa. Ele alterou forma de marcação. Então, Dorival, não soube ali reorganizar o time para minimamente anular as chances do Flamengo. Então, a única questão que eu tenho com relação ao Dorival, até depois a gente vai falar da coletiva, é que, assim, quando ele resume muito, assim, os caras tiveram 2 chances, fizeram, a gente teve chance e não fez. Aí a gente está diminuindo, né, reduzindo a análise de um jogo que foi mais profundo do que isso. Sem dúvida. Mas, num ponto, ele tem total razão. O Corinthians criou chances para ganhar o jogo, não só para empatar, para ganhar o jogo. Porque se ele consegue fazer que seja 3 das 5 chances claras que criou... né? Como é que você volta para um jogo no segundo tempo, entendeu? Tá 3-0. Tipo, é muito difícil você imaginar que, por melhor que seja o elenco do Flamengo. Por isso que eu acho que é tão frustrante para um time como o Corinthians sair de um jogo desse derrotado. E agora, do lado do Flamengo, preste atenção no que ela vai falar agora a respeito do Flamengo. Preste atenção. Ser engolido pelo adversário que é pior do que você por um tempo considerável. E você conseguir vencer esse jogo com qualidade do Felipe Luiz de leitura de jogo, com qualidade de elenco, com precisão dos seus atacantes, isso, é time campeão, só consegue título quando ganha jogo que joga mal. Né? Tipo assim, porque você não vai jogar bem 38 rodadas, não vai. São 3 jogos seguidos jogando abaixo do que a gente já viu esse Flamengo jogar. O empate com o Vasco não foi um grande jogo do Flamengo. O jogo em La Plata, que eu acho que foi o pior jogo do ano do Flamengo. Do ano. Do ano, você acha? Pra mim foi, Dos que eu vi foi o jogo em La Plata. O jogo contra o Central Córdoba foi pior lá. Olha... tirar também lá foi muito ruim. Pode ser, tá. Então entre os piores do ano. Né? Top 5 piores do ano. Que já não são muitos, né? Já não são muitos. E 60 minutos do jogo de ontem, que o Flamengo jogou abaixo daquilo que ele fez, inclusive, no próprio jogo. Então são 3 jogos seguidos. No entanto, diante desses 3 jogos seguidos que não são tão bons, ou são bem abaixo do que o Flamengo pode produzir, ele se classificou para a semifinal da Libertadores e viu a desvantagem que ele havia tido no Campeonato Brasileiro, porque ao empatar com o Grêmio, ao empatar com o Vasco, ele viu Cruzeiro e Palmeiras nesse período de jogos, até o domingo passado, diminuir a vantagem que o Flamengo tinha. E ontem ele reverteu tudo isso porque só o Flamengo dos 5 primeiros colocados venceu. Palmeiras perdeu, Cruzeiro perdeu. Então, com 3 jogos abaixo, e é normal que qualquer time dê uma oscilada, o Flamengo aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e foi para a semi da Libertadores. E não teve nem... Claro que teve a derrota em La Plata, mas essa derrota não contou, entre aspas, porque acabou a classificação. E os outros jogos de Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado abaixo, não perdeu nenhum deles. E eu acho que esse jogo contra o Corinthians foi o que o Flamengo viu a maior chance de perder, pelas chances claras que o adversário criou. E ainda mais num cenário adverso, porque o Corinthians com a torcida em Itaquera é muito forte. É difícil você reagir
diante de uma torcida que empurra o adversário o tempo inteiro. Então, assim, acho que o jogo que o Flamengo fez ontem, sabendo, né, conseguindo suportar ali a pressão, né, pelas defesas do Rossi, pelos erros técnicos do Corinthians, não importa, voltar para o segundo tempo muito melhor e se impor a ponto de conseguir uma virada. Isso é time que tá com cara de campeão, né? Que fala assim, não, eu não vou abrir mão de lutar por esse título, né? De agarrar esse título, que já o Flamengo já está como líder, né? Com todas as forças. Então, acho que ontem mostra muito o perfil do time que quando a gente vai chegar lá na final da temporada, com certeza, se o Flamengo não for campeão, vai estar muito próximo disso na última rodada. Não vai abrir mão dessa briga. Terça-feira do Rio, voltou ontem à noite. Passou a semana fora. Desgaste a mais. Agora, para quinta-feira, ainda que o Cruzeiro tenha jogado sábado, um dia a mais de recuperação, o Flamengo vai ter um tempo para se preparar para o jogo contra o Cruzeiro que ele não teve em relação ao jogo com o Corinthians, no intervalo Estudiantes-Corinthians. Então, a tendência é que quinta-feira esteja um Flamengo mais inteiro em campo no Maracanã, numa partida muito decisiva, que, como eu disse, pode sepultar, na minha opinião, as chances do Cruzeiro de título. Vai ser um grande jogo, hein, cara? Tomara. Grande jogo. E o Felipe Luiz falou o seguinte sobre o jogo e a superioridade corintiana no primeiro tempo. Dá uma olhada. Fala, nação! Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal e parabenizar aqui a jornalista, acho que a Joana, né? Dando um show na sua avaliação. Ana Thaís Matos, pega o exemplo, tá? E realmente, galera, quando a gente fala que é a vitória de time campeão, é porque o Flamengo chegou no seu momento de oscilação na temporada. Jogou mal contra o Grêmio e não perdeu, jogou mal contra o Vasco e não perdeu, jogou mal contra o Corinthians e não perdeu, jogou mal contra o Estudiantes e passou. Dificilmente o Flamengo terá mais 1 ou 2 jogos de oscilação. Essa oscilação deve acabar agora e o Flamengo caminhar aí rumo ao seu 9º título de campeonato brasileiro. A expectativa é grande aí de conquistarmos mais essa taça. Valeu? É isso aí. Vitória de time campeão. Vamos pegar o Cruzeiro quinta-feira, fazer um grande jogo, garantir mais 3 pontos e tirar o Cruzeiro já dessa briga. Valeu, galera. Forte abraço. Deixa aí o like, se inscreva no canal. Valeu? Deus abençoe.